Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Começamos mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que é exibido todas as quintas-feiras, às 19h30, tanto pelo canal do YouTube e Facebook, no @TV Metropolitana de Piracicaba. E hoje eu recebo no Entre Aspas Raquel de Andrade Araújo, que é terapeuta ocupacional e pedagoga, também Adriana Cortes, que é psicóloga especialista no desenvolvimento infantil, e Karina Teixeira, professora e diretora de escola, especialista também em educação infantil. E hoje vamos falar um pouquinho como que os pais devem criar os seus filhos. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, pelo convite. Boa noite, Raquel. Boa noite. Muito obrigada também pelo convite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ronaldo. Obrigada pelo convite. Vamos começar então? Bater um papo? Vamos. Raquel, fala pra mim, qual o papel da palavra de Deus na criação de filhos em meio nesse mundo digital que a gente está vivendo ultimamente? O papel é a gente, como diz, né, a palavra, a Bíblia, né, é ensinar a criança no caminho que deve andar. E nós, como pais, tudo, o nosso papel é o quê? É educar, mostrar, para que eles possam o quê? Ter os bons hábitos, ter bom caráter e aprender a lidar com diversas situações. Karina, você também tem esse mesmo pensamento? Concordo com a Raquel. Eu acredito que os pais devem buscar fortalecimento na palavra de Deus para que fortaleçam os filhos. Até uma frase que a gente usou no seminário é que pais não saudáveis emocionalmente não podem fortalecer os filhos, entendeu? Então, eu acredito que o caminho é a gente auxílio a Deus em primeiro lugar, né? E depois a gente ir aqui e tentando, observando os filhos, mas sem a fé em Deus, nada é possível. Adriana? Eu concordo com elas, é isso mesmo. Nós temos que continuar dando sequência na palavra de Deus para que ela não se perca com essa era digital, onde os profissionais tendem a desconstruir isso. Né, Ronaldo? Então, cada vez mais vem se falando sobre outras áreas, outras teorias, outras técnicas, e até na palestra que nós demos sábado, a minha primeira fala foi perguntando para os pais em que eles queriam respaldar a saúde emocional dos filhos. Se é na neurociência ou se é na palavra de Deus. Porque a neurociência já diz que ela é transitória, que as suas verdades transitam, não duram para sempre. O que é verdade hoje, amanhã pode cair por terra. Mas a palavra de Deus é única, verdadeira e imutável. Então é nela que os pais têm que se apegar realmente. No atendimento que vocês fazem, porque a Raquel faz atendimento, você também faz atendimento, eu não sei se a Karina atende também. Faço atende? também. Qual que foi o caso mais inusitado, assim, né, nessa questão do mundo digital que vocês pegaram? Lógico que não precisa citar nome, não precisa citar pessoas, mas só o caso que vocês pegaram que assustaram vocês assim no dia a dia. Um dos casos que apareceu para mim no consultório foi que a criança tinha totalmente o vício do celular, né, da tela. Então, até ela entrar na sala, ela não conseguia, porque tinha que ter o celular. Então, precisou fazer um desmame aos poucos, né, tirar para que a criança não entrasse totalmente em irritabilidade, não entrasse até mesmo nessa parte de depressão, quando que fala, com muito uso. E, aos poucos, a gente foi conseguindo tirar para realizar o atendimento específico com aquela criança. Mas foi devido ao vício do celular. Karina? Na escola, o que a gente percebe na educação infantil já começa lá. Imagine, nas outras faixas do desenvolvimento. Nós percebemos dificuldade de alimentação. Crianças que, às vezes, em casa, a mãe dá a comida na frente do celular. Aí, quando está no momento de refeição na escola, não tem o aparelho. Aí, a criança não quer alimentação. A gente percebe dificuldades no momento de sono, de rotina, de brincadeiras. As crianças não sabem mais. O celular traz a brincadeira pronta ali. Quando ela está ali para criar a brincadeira no ambiente de aprendizado da sala, ela não consegue. A gente percebe isso afetando a rotina, o desenvolvimento da alimentação, o desenvolvimento com os amigos, porque tem aquela irritabilidade de não quer esperar, porque o celular traz tudo rápido. Então, quando ela chega ali, no ambiente coletivo da escola, que ela tem que esperar, que ela vai se alimentar sem o recurso da tela, aí desestabiliza a criança. Ela se perde na rotina, entendeu? Essas são as dificuldades que a gente percebe. Adriana?
É isso tudo que elas falaram e o descontrole emocional, né? Que grita na criança. Ela não obedece mais. É uma criança totalmente sem limites, porque a era digital é a era do imediatismo, né? Então, elas não sabem esperar, elas não sabem lidar com não, com frustração, porque tudo que elas querem o celular possibilita. E a vida real não é assim. Então, fica uma criança completamente desestruturada emocionalmente. Hoje os pais, para se livrarem da educação dos filhos, entregam o celular? Entrega o celular. Porque tudo fica mais fácil, né? Em realizar, se eles têm algum compromisso, ou até mesmo trabalhando em casa, né? Tem aí o tal do home office, né? Exatamente. Para que a criança não A pandemia fique... atrapalhou muito isso? Muito. 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 Ai, muito, porque parece que após a pandemia, já usavam o celular, mas parece que intensificou o uso do celular. No meu ponto de vista, na escola, a gente percebe que intensificou o uso do celular. Então, daí as famílias agora estão mais perdidas para vivenciar outras coisas. Porque intensificou exatamente. o uso e, às vezes, eles não conseguem fazer o simples. Acaba dando ali, é o que você falou. Acaba usando a tela como recurso para... fica quietinho. Para distrair a criança. Para distrair a Exatamente. criança. E ali a criança sozinha na tela, né? Que é outro risco O também. momento de acalentar a criança. Então, vou entregar, pelo menos vou ter um sossego na minha cabeça, eu vou conseguir organizar, fazer o que eu preciso. E, na verdade, a gente percebe qual é o erro ainda, nessa parte da entrega do celular, ficar à vontade com o celular, não ter regras, né? Porque tudo a gente precisa de regras, né? Tudo precisa de rotina. Tá, eu sei que a Raquel tem uma criança pequena, eu sei que também a Adriana também tem, né? A Karina, só que eu não sei. Eu tenho 2 meninos, 12 anos. Já são um pouquinho mais... São um pouquinho maiores, são maiores, né? pré-adolescentes. Mas eu sei, a Adriana tem filho de quantos anos? Vai fazer 5 Vai meses fazer que vem. 5. A Antonella tem? 6. 6. Como que vocês fazem? Vocês entregam o celular também ou não? Faz 3 meses que eu tirei assim o celular da Antonella e comecei a colocar mais atividades. Porque se você tira o celular, você tem que mostrar atividades, brincadeira, tudo. Porque eu percebi que um grau de irritabilidade que estava muito grande nela. Ela não estava conseguindo respeitar, ter a educação necessária. Então, eu e o meu esposo decidimos tirar por um período assim, para melhorar o comportamento dela, a parte comportamental. E deu resultado, está dando resultado. Está mais tranquila, mais calma. A gente percebe a interação familiar, o vínculo familiar, a janta, né? Porque cada um tem a sua rotina, a gente não almoça. Mas a janta, a gente consegue jantar junto, conversar, ela contar um pouquinho da rotininha dela, da escola. Então, eu percebi que melhorou muito. Eu não vou mentir, né? A gente tem que ter o celular, o tablet, enfim, como um aliado. Então, se vai fazer uma viagem longa, por exemplo, a criança não vai ficar o tempo todo numa atividade de pintura. Tem que ter ali uma válvula de escape também. E a era digital vem para isso. Mas como a Raquel disse na palestra, tem um limite. Né? Então, se eu sei que eu vou precisar, o que eu faço? Eu baixo um filme da Netflix. Porque aí diminui aquele imediatismo, que é aquela produção rápida de dopamina, do vício pela tela. Então, a mesma coisa de ficar assistindo um filme de 1h30 na televisão, ele assiste ali no celular por 1h30 se eu estou viajando, se eu estou fazendo alguma atividade que eu preciso que ele fique em silêncio. Isso esporadicamente, mas que acontece. Mas é o que os pais não conseguem dosar, porque daí eles deixam no YouTube. E aí um desenho gera outro desenho, e aí era um desenho. De repente vira o blog da blogueira que está falando sobre coisas de adolescente, mas que é liberado para criança. E a hora que vê, já se perdeu o que era o início. Né? O início era assistir um desenho para eu fazer um trabalho. E aí a hora que vai ver, já está falando palavrão, já fugiu do contexto. Né? A rede social hoje, o YouTube, entre outras redes, faz isso, né? E que é o grande problema. Já tem estudos, Ronaldo, que associam, até a Raquel sabe disso, a gente conversou. Hoje, estudos mostram que adolescentes viciam, né, buscam o uso de cigarro eletrônico, narguile, drogas sintéticas, por conta dessa recompensa rápida, desse prazer imediato, que é o que a tela fez durante a primeira, segunda infância. E aí chega na adolescência, a tela não supre mais. O videogame não segura mais.
E ele precisa atingir esse nível de prazer. E aí ele vai buscar nesses outros meios. É um perigo, né? É um perigo. É uma arma, né? É uma arma. Vocês acreditam que os filhos são reflexo dos pais? Ou não? Eu acredito. Eu acredito que são reflexos dos pais, porque eles, por mais que você vá ali orientar seu filho, seu exemplo vai falar mais alto. Então, por exemplo, eu orientei ele que não é para bater. Viu o pai batendo na mãe. Ele, tudo bem, ele sabe que não é para bater, mas o momento em que ele estiver ali para extravasar a raiva dele é o mecanismo que ele vai usar. Ele vai usar o uso do palavrão, que algumas famílias não se percebe o quanto as palavras afetam as crianças. Eles são igual esponjinhas dentro de casa. Então, toda atitude que ver eu reproduzindo, eu posso orientar. Mas, na primeira oportunidade, ele vai reproduzir o que ele viu. Então, eu acredito nisso, sim. Eu concordo plenamente com a Karina. Realmente é isso mesmo. Principalmente assim que eu percebi alguns casos, às vezes, de irritabilidade, e aí quando você vai dos pais, e aí quando você vai perceber a criança é igual, assim, tem essa irritabilidade, não consegue esperar, tudo tem que ser agora, que eu tenho mania de falar, é o tal do fast food, né? Tem que ser rápido. Tem que acontecer agora, né? E eu concordo plenamente com a Karina, é isso mesmo. Adriana? É isso mesmo, é a era do imediatismo, né? E tem uma frase, agora eu não me lembro de quem é, mas é assim, que suas atitudes confirmem suas palavras, senão elas se sobressairão. Então é isso, ou os pais confirmam em atitude o que eles dizem, ou esquece o que dizem, é a atitude que vai prevalecer. E os filhos vão copiá-las, né? Eu pergunto porque eu também concordo com vocês. Ufa! Eu também concordo com vocês, porque eu sempre tive o hábito de ler. E ler em excesso. Né? Então, eu acredito que em casa, mais de 800 livros. Né? Uau! Porque eu sou da época que não era a época Que não era digital. a época da tela. Era a época do livro. De ir na biblioteca, ser na biblioteca. Exatamente. E a Lívia, ela cresceu vendo Você leu? o pai ler. Né? Então, ela também tem esse gosto. Ano passado, foram 57 livros que ela leu. Uau! Só um ano. Né? 57. E esse ano já 20. Já 20. Né? Então isso dá um reflexo, né, Raquel? Sim, Que nem ela fez o Enem o ano passado, em redação ela tirou 940 do mil possível, né? Então, assim, é um reflexo de você estar sempre trabalhando, né? Sim. E ela tem a dificuldade apesar de ela ter aquele Kindle, né? Da Amazon. Isso. Kindle, da Kindle, Amazon, né? ela não tem a dificuldade, ela prefere o livro físico. Físico. Olha, Eu tá também. Né? Eu também também. prefiro o livro Eu físico. também prefiro Físico livro é outra físico. coisa. Gente, mais uma pergunta. A quem pertence de fato a missão de educar? A escola? O Estado? A igreja? Ou a família? A família. família. A família. A família em A primeiro família. lugar. Em primeiro lugar, na escola, nós vamos ali fazer caminhos para desenvolver o aprendizado da criança. Mas o alicerce, quem dá é as famílias. Só que está acontecendo ao contrário, né? Os valores estão sendo invertidos, né? Estão sendo invertidos. Tudo eles acham que é escola. E aí vai delegando para a escola, Igreja. delegar é o governo, é o Estado, não sei o quê, é a Vai avó. pra terapia. É a terapia. É bem engraçado. Toda vez que na escola a gente precisa chamar alguma família para alguma situação, vem assim, é a avó. Não, mas é culpa do pai. A avó estraga. A avó estraga. Mas o alicerce são os pais. Até na palestra, eu coloquei ali uma passagem bíblica que fala assim, como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro é o pai e a mãe. A flecha, só uma pessoa vai estar com a flecha na mão para lançar para o alvo. Então, se os pais estão com a flecha para lançar o alvo, no máximo a avó pode ser meu apoio aqui, para me ajudar, para não cansar meu braço. No máximo o apoio, mas estão delegando. Então, às vezes, eu vejo os colaboradores muito perdidos, porque os pais não avisaram que não tem aula, não avisaram que era para levar tal coisa. Aí os colaboradores delegaram os colaboradores. Apoio, né? A rede de apoio virou os responsáveis. Então, Eu acho que também existe uma questão de inversão de valores, né? Eu me lembro que quando eu estudava no ensino fundamental, quinta, sexta série, Raquel, eu estudei no Sul de Minuci. Né? Da quinta a oitava, na época não tinha o nono ano, né? Sim. Quinta a oitava, e eu tinha aula de matemática com o seu Otávio. Me lembro até hoje dele. O seu Otávio ele ia dar aula de terno e gravata. nossa.
Ele virava para escrever na lousa assim, se alguém tava conversando, ele pegava, ele clicava o giz assim, mas ele não errava uma. Não errava uma. E se eu chegasse em casa, falasse pro meu pai e pra minha mãe que o seu Otávio jogou um giz em mim, eu apanhava. Não era o seu Otávio, não. Eu apanhava. Hoje existe uma inversão de valores. Hoje o professor não pode fazer isso e, além de tudo, o pai vai lá brigar com o professor e com o diretor. Vai brigar com o professor, brigar com a diretora da escola, porque o filho chorou. Porque hoje os filhos não podem mais se frustrar. Para os pais querem colocar dentro de uma bolha do não sofrimento. Ai, a professora... E não terminam de ouvir a história da criança inteira. A criança chega e fala, ela falou o quê? O que ela falou? Aí acabou. Não escuta a criança, daí já vai lá brigar com a escola porque o filho sofreu. Porque o filho uma inversão chorou. de valores total. E literalmente briga, né? Porque a gente tá cansado de ver em jornal e rede social pai e mãe brigando de tapa mesmo com o professor, sim, né? É briga mesmo, porque o filho se frustrou. Uma vez nós recebemos um bilhetinho de uma mãe, a criança usou o banheiro, alguém ali na escola orientou. A criança dá descarga, porque ela usou. Ela tem que limpar. Orientamos a criança a dar descarga. A mãe mandou um bilhete, quase uma carta, falando... Oi, como assim? Mandaram meu filho dar descarga? É o básico. Você entendeu? Então, assim, tudo que coloco, acho que os filhos vão se frustrar, eles não querem. E muito pelo contrário, né? É pela frustração. Não estou falando que vai sofrer a vida inteira. Mas o não me ensina muita coisa. Eu respeito o próximo, eu vou ter empatia. Mas O é não uma muito inversão. importante, né? O não, ele ajuda a estruturar o ser humano. Porque nem tudo na vida é sim. Né? A vida não é assim, né? É aí que causa frustrações. Porque se os pais, todo momento é sim, 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 quando sai, né, no mundo e ouve o primeiro não, tudo para ele já tá perdido. E acontece, né, Raquel? A gente muito, escuta não. Muito. E aí esse adolescente que ouve o não vai buscar conforto nesse movimento imediato. Sim. Que é a busca por álcool, droga, diversão, prostituição, onde ele é reconhecido, valorizado e não negado. Sim, né? Exatamente. Como é a vida. Dizem que o não também é uma forma de educar, né? Com certeza. Faz parte. Até na palestra a gente falou, tem um tema lá que a gente abordou, que é meu filho não é um presente. É uma vida que Deus escolheu para que eu pudesse cuidar, guiar, conduzir emocionalmente, né? Não só os cuidados básicos de higiene. É a vida emocional da criança, a vida espiritual da criança. Fortalecer, né? Essa criança, né? Enquanto os pais tratam com um presentinho, o presentinho não pode cair. O presentinho, né, Ronaldo? Se cair o presente, meu Deus. E aí fica as crianças, né? Que os presentes estão dando ordem, né, nos pais. Exatamente. É muito comum, muito comum. E os pais obedecem, porque é o presente. E os pais pedem autorização. Olha, eu posso conversar com a minha amiga agora? Pede pro filho. Ela falou uma coisa que é interessante, gente. Tá? Você já pegou casos assim? Já, muitos. Muitos. E os pais falam, agora eu tô correndo atrás do prejuízo, porque não dava, eu fui levando, e agora o filho doutrina o pai e a mãe. Sim. Ele dá ordem da casa, gira em torno da vontade do filho. Eu não posso pedir pizza porque meu filho não come. É assim. Sim. É desse nível para pior hoje em dia. Eu tô assustado com vocês. Não, é verdade, tá bem difícil. Eu gostaria de participar de uma reunião de família, mas eu não vou porque meu filho quer ir no shopping. Não, eu não vou na igreja, porque meu filho não fica na salinha. Não tem escolha. Você vai na igreja, o seu filho vai se acostumar com a salinha. Você vai pedir pizza, o seu filho vai comer o que tem. E não é porque o seu pai e sua mãe fizeram isso, é porque é a realidade de uma casa. E tá tudo bem, né? Não gira em torno da criança. Mas é o que acontece hoje em dia, Ronaldo. É o que acontece. Com tristeza a gente vê acontecendo, né? Infelizmente, os pais estão muito... Não sei se a gente pode falar perdidos nessa relação de pai e filho. Estão entregando a responsabilidade nas mãos das crianças. É literalmente isso. Crianças que acordam chorando na madrugada, querendo coisas que não era horário dele acordar, era horário dele dormir. Rotina simples eles não estão conseguindo seguir, porque é o desejo deles que não está imperando. Bem sério. A situação está bem delicada. Precisa de uma mudança de visão. Né? Mudar a visão. Não, eu que mando. Né? Inverter os papéis. Inverter os papéis. Eu que mando, você vai me respeitar. A gente não está falando daquela obediência cega que a criança vai ser submissa a alguém, vai ficar quieta. Estou falando de respeito. Né?
Respeito. As crianças não estão conseguindo respeitar. E depois, quando criança não respeita, aí quando adolescente, eu quero que ele tenha empatia. Ele Não vai ter. Não vai ter. Não E desenvolveu nem nunca. Se perde, né? É, Acaba nem se pelos perdendo. pais. Respeito zero. Sim. Nunca respeitou, vai respeitar na adolescência? Que é a fase mais difícil, Mais né? difícil para eles também, né? Aí vai exato. respeitar lá na frente? Não vai. Então tem que ser. Tudo bem, que a gente não vai voltar para as cavernas lá de quando nosso pai só olhava pra gente, a gente, pum, sumia Já. todo mundo. Hoje em dia, essa sou dessa geração. época, gente. Eu também. Eu Minha mãe, também. 3 meninas, ela Eu olhava, também. ninguém questionava mais nada. Hoje em dia, a gente tem que explicar para Eu eles. acho que aqui da conversa eu sou mais velho, né? Acredito, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Então eu sou bem dessa época mesmo. Mas minha mãe mas era eu bem também. rigorosa, eu Eu também. sou Ela daquela- olhava, acabava, Ronaldo. Não tinha o quê? Tudo bem. Então, o que acontece? Essa geração a gente tem que conversar. Mas sabe o que está acontecendo? A conversa das famílias não está sendo funcional. Não. Porque você vai conversar, você vai explicar, mas tem que ser funcional. Ele tem que entender. Olha, agora você não vai fazer isso. Tudo bem você explicar. Mas tem que ser uma conversa assertiva, que você explicou. Mas eles estão fazendo a explicação da explicação e já virou pedir permissão. E no meio da explicação, que já virou permissão, eles cedem. É. Ai, tá bom, faz. Porque cansam. faz. Acaba e aí cansando. chega no né? consultório, no meu caso eu só atendo online, né, desde 2019, mas aí chega o pai e a mãe na consulta e diz: ai, Adriana, agora eu cansei, eu vou correr atrás do prejuízo porque eu não entro mais nessa guerra. Mas uma hora Exatamente. essa guerra vai exigir que você entre. Uhum. Exatamente. E é muito comum isso, ô Ronaldo. Eles cedem, simplesmente. Né? Cedem Sim. por vários motivos. Pelo cansaço, e não aguentou, só que não dá. A resiliência é dos pais, né? Eu vejo a questão do consultório lá, a questão da birra, né? Que quando isso acontece ali com os pais, até na parte da recepção, os pais não conseguem lidar, já chegou, não é a hora do atendimento e a criança quer, porque quer entrar. Ela não tem paciência de esperar. Não tem Não, paciência de não esperar. E já aconteceu o caso, falar, ai, a gente vai embora, porque não tá conseguindo esperar. Não sabe não consegue exortar, segurar a não criança consegue numa segurar. sala de espera. Não consegue, entendeu? Então vou embora. Né? Não sabe chamar num canto para conversar. Olha, calma, já vai chamar, espera, não é o seu horário ainda. Não, vamos embora. Entendeu? Então é muito triste essas questões. E querendo ou não, a chave está no diálogo. É conversar com a criança. Por exemplo, chegam várias crianças na escola com algumas características que a mãe não conseguiu organizar em casa. Chega na escola, a professora fala: oi? Não, vamos fazer? Na hora a criança faz. Aí os pais chegam e falam: nossa, aqui ele guarda brinquedo? Em casa não guarda. Exato. Comeu? Em casa não come. Coisa simples. Que com o comando da professora, só falar, viu? Agora é hora de guardar. É o diálogo que não está tendo, porque não tem eu acredito que não tem o diálogo, porque não tem a conexão, né, menina? Não tem vínculo. Tem vínculo. O vínculo familiar já se foi, perdido. E a importância também de fazer terapia, né? Ai, muito importante, muito. E principalmente, Ronaldo, porque esses pais vêm com traumas. Então, eles precisam elaborar os traumas para não projetar nos filhos. Outra fala que eu canso de ouvir é: ai, mas eu não tive, por isso eu faço. Mas eu não tive, por isso eu compro. Mas não compra 1, compra 5. Mas não compra um tênis, compra 8. Não é só um tênis, é a da marca mais cara. E os pais falam, eles verbalizam isso. Ai, Adriana, eu sinto tanto porque na minha idade eu não tive. Não é porque você não teve que o seu Você filho tem que dar. precisa ter. Exatamente. Né? Então tem que, como eu falei na palestra também, sair do cenário, olhar com o olhar de quem tá sobre a situação e ver se seu filho necessita daquilo. Muitas vezes, Ronaldo, a Karina deve concordar comigo, a gente vê criança que não se desenvolve em sala de aula para em casa ter a atenção desses pais. Então, ela não aprende a escrever o nome, ela erra no dever de casa, para a professora chamar os pais e pedir: olha, ajuda meu filho, desculpa, ajuda o seu filho, faz a tarefa com o seu filho. Sim. Porque ele não faz. O pai e a mãe chegam cansados, os dois estão cansados e não fazem. E aí esse filho chama atenção. Ele mostra que ele está errando para querer atenção, não o tênis caro, não 5 brinquedos, não ir para fora do país.
Ele quer que o pai e a mãe estejam ao lado dele. Presente. Presente. E como ele consegue com comportamento negativo. Com Ele viu que comportamento, todo mundo isso. parou e olhou para ele. Ou Isso é a seja, forma... ele quer o que o dinheiro não compra. É isso Exatamente. aí. Até a frase que eu queria falar no começo, achei aqui, ó. Pais despedaçados não criam filhos inteiros, de Bianca Solero. É verdade. É isso que nós estamos falando agora. Karina, repete de novo. Ó, pais despedaçados não criam filhos inteiros, de Bianca Solero. É o que a gente tá falando agora. Eu As nunca emoções tive. não... eu Eu nunca tô despedaçada tive. porque eu trago esse trauma da minha infância. Sim. E hoje eu quero Ou que minha meu mãe filho... foi muito brava comigo, eu quero ser outra mãe, mas aí não se conecta. E não consegue ouvir a isso criança. Não tem conexão. A base é o diálogo, é conversar com a criança. Né? E a Adriana até falou uma coisa bem interessante também, que não é pro pai e pra mãe, tipo, demonizar tudo. Ai, eu vou orar, vou orar, vou orar. Não, às vezes é só se conectar com o diálogo com a criança. Tudo bem ela ter birra, tudo bem ela falar, eu estou com raiva. Né? Tudo bem. Só que acontece o quê? Os pais não estão conseguindo, por ter essa confusão dos sentimentos dos próprios pais, não conseguem fazer os filhos verem, ó, tudo bem você ficar com raiva. Mas o que você faz quando você está com raiva? Aí que é o ponto. O que você faz quando você quer? O que você faz quando você está triste? É essa... Na educação infantil... né? Se organizar. Na educação infantil, o município vem investindo muito no quê? A gente elaborar com as crianças o trabalho das emoções. É nomear as emoções. Olha, eu não estou bem, eu estou com raiva. Tudo bem falar que está com raiva. Mas é a ação que eu vou fazer. Eu estou com raiva, vou respirar. O que você vai fazer? Vai sair quebrando tudo porque você está com raiva? É isso Né? aí. É isso que os pais têm dificuldade, né? Foi dito isso na palestra, Ronaldo. Para não ficar vago, né? Quem está Isso, vendo é verdade, e que não né? sabe. Na palestra eu falei sobre pais que ou espiritualizam tudo. Então, tudo é obra do demônio, minha criança está possuída, está endemoniada, tem que expulsar. Não, ela não tem esse tipo de comportamento, não é ela. E outros que querem atender todas as necessidades fisiológicas e comportamentais que a criança tem. Enquanto que atender todas as necessidades não é educar. Entra aí a fala da Karina, de conversar, de se conectar e mostrar para essa criança que é uma necessidade fisiológica, ela não sabe lidar com não, ela quer o Kinder Ovo da prateleira do supermercado, mas ela não precisa se jogar, gritar, chorar. Muitas vezes não vai dar para fazer naquele momento, mas depois precisa haver essa conexão, olho no olho, essa explicação para criar a vinculação entre os pais e a criança. Antigamente não tinha, né, Ronaldo? Só para sintonizar quem está nos assistindo, no sábado passado, na igreja do Evangelho Quadrangular da Paulista, que fica ali na rua Virgínia Zaia, número 77, a Adriana, a Raquel e a Karina, elas deram uma palestra para os pais, né, quem tem criança pequena, né, que frequentam a igreja da Paulista, e o assunto era exatamente o que a gente está conversando, só para se sintonizar, Isso mesmo. né, quem está nos assistindo. Eu falo da importância da terapia, Raquel, porque a Lívia só me deu trabalho agora no finalzinho. Né? Quando ela chegou nos 16 para 17. Porque antes ela não dava trabalho nenhum. A Lívia foi uma criança muito calma, muito tranquila. Né? E o que ela me deu trabalho foi no quê? Ela se cobra demais. Né? E aí, acho que vocês não sabem, a Raquel acho que até sabe, né? Ela foi prestar a Unesp. Unesp? Existe mesmo. É o vestibular da Unesp, que ela queria muito prestar, e aí no domingo, a prova era no domingo à tarde, e no domingo de manhã a gente foi para a igreja. A gente foi para o culto. E ela desmontou na igreja. Ela passou muito mal, de tão nervosa que ela estava para fazer a prova. Né? E deu uma enxaqueca, deu tudo que você pode imaginar. E aí, depois disso, a gente falou, não, você vai fazer terapia, porque você se cobra demais. Não é um absurdo que você se cobra. Então, assim, você vai fazer, você vai tentar conversar com a psicóloga e tal, e a gente colocou ela na terapia por causa disso. É porque ela se ótimo. cobra muito. Então, é necessário que ela converse. De repente, conosco, ela não tem comigo, com a Débora, ela não tem essa habilidade para conversar. Né? Sim. E é importante reconhecer isso, né, Ronaldo? É isso, não é reconhecer essa delegar, emoção. é reconhecer que o papel de pai e mãe vai até Um limite. aonde Um limite, isso, até o sim. limite. Exatamente. E tem diferença, né? Em pedir uma ajuda profissional e em delegar a criação dos filhos, Exatamente. que é o que vem acontecendo hoje. Eu não consigo mais tirar o celular. Ai, marca terapia. Ai, leva na terapeuta ocupacional que ela diferente. ensina a brincar. Ai, fala com a professora. É diferente. né? Falando desse assunto agora,
a Adri deu uma deixa. O que aconteceu lá no consultório, né? Foi uma mãe que chegou com um cortador de unha. Ela falou assim, olha, toma, eu não estou conseguindo cortar a unha do meu filho. Meu Deus. Aí eu falei, não estou conseguindo. E aí eu fui conversando com a criança. Ela simplesmente deu a mão, eu só cortei uma unha. Cortei uma unha e falei, olha, mãe, esse é o teu papel. Você consegue sim, converse. O diálogo é muito importante, o vínculo com seu filho, olhar nos olhos. E você vai conseguir realizar. Meu Deus do céu. Eu tô assustado. Vocês estão me assustando, hein? Não sabe o que parece? Que leva o entendimento da criança conforme o meu desejo. Para que eu possa conversar com ela como mãe, ela não entende nada. Mas quando eu quero chamar a atenção, não é para fazer isso. Sabe assim? Pensa, não entende nada. Pensa que a criança não é capaz desse diálogo. Não, ele é muito pequeno, não vou conversar com ele. Não, mas desde pequeno, é o diálogo que vai ser o alicerce, o fio condutor, para quando chegar na adolescência, os caminhos serem mais amenizados. Isso mesmo. A Adriana falou agora, só lembrei uma situação, que desde pequeno a gente tem que ir conduzindo, e nem tudo eles precisam. Eu lembro quando passeava com os meninos aqui, não tinha aqueles balões coloridos, eu abaixava e falava, olha, você precisa desse balão agora? Você vai fazer com esse balão, vai estourar. Por que você precisa? Vamos dar tchau pro balão. Tchau. Sabe assim? Não é comprar a todo momento. Tem momento que você vai ter que explicar. Não, mas para que você fazer é refletir? Sim. A autocrítica. Não, mas eu não preciso disso. Isso ajuda muito também na adolescência. Se ela não critica nada, sabe? Tudo ela quer. Quando chega na adolescência, ela vai ser influenciada por qualquer coisa. Entrando nesse norte aí, o poder da palavra dos pais influenciam na criação da criança? Muito. Afeta muito. Total. Palavras afetam. Palavras, nossa, são reflexões que a gente faz constantemente com a equipe, porque as palavras afetam e a gente não tem noção do quanto, né? Falar, você é incompetente, você não consegue, você é atrapalhado. Vai criando marcas na criança que não é dela. E depois, para reverter, é muito difícil. Para reverter é muito difícil, porque daí ela vai... Qualquer coisa na vida dela, eu não consigo porque eu sou incompetente. Eu não consigo. Não, você consegue. Não é que ela é incompetente. Não, pensa... Sabe, ao invés de criticar, pensa a forma de falar. E se você fizesse assim? Olha, você não conseguiu agora, mas você é capaz. Porque o poder da palavra... Talvez a Adriana até fale melhor que a gente. Mas afeta muito. Quantos... É só a gente, toda vez que bate... Fazer uma rodada aqui. Uma palavra que alguém falou para você, você sempre vai lembrar. O que alguém disse. O quanto afeta muitos adultos feridos por conta de uma palavra que foi dita lá que a pessoa não gravou. Não consegue se desvencilhar daquilo, né? E pode criar uma crença limitante na criança. Uma crença limitante. Com certeza. É exatamente isso, uma crença limitante. Que eu não consigo, eu não sou capaz. Eu sou atrapalhado mesmo. Quantos adultos falam, eu sou atrapalhado? Eu sou doida. Não, você não é doida, você não é atrapalhado. Entendeu? Adriana, acontece muito isso? Muito. E a criança ouve, leva para a adolescência e para a vida adulta. Né? A gente pega adulto com crença limitante que foi o pai e a mãe que instaurou na infância. Então, isso acontece demais, é muito triste. E os pais fazem até sem perceber. Né? Eles descarregam frustrações, nervosismo, estresse do dia a dia com palavras nas crianças. E as crianças acreditam ser aquilo. Raquel? Exatamente, eu concordo plenamente com a Adriana. E quando vem essas palavras e afeta a criança, até você tentar inverter, nossa, é um processo doloroso, já causou traumas. Então, é muito complicado essas questões. Temos que tomar muito cuidado. O diálogo, ter esse respeito por a criança, ver o que realmente você vai falar, que maneira você vai falar, né, para não causar esses transtornos e trauma, né? Nessa linha, uma coisa que na vida pessoal que eu busco fazer, e acredito que seja interessante, é toda vez que você tiver que orientar seu filho, observar como está a sua emoção. Sabe, se auto-observar? Por exemplo, teve um dia estressante no trabalho, Ronaldo. Estressante, aquele dia que você fala, meu Deus, eu vou pegar minha mala, vou fugir daqui. Aí você chega na sua casa, seu filho vai ter alguma atitude ali. A chance de você descarregar tudo que você veio segurando do trabalho para casa na criança é muito grande. Então é importante você se autoavaliar, tipo, não, eu não estou bem no momento.
Então você fala para a criança, ó, e tudo bem a criança saber que você Sim, também não tá bem, isso. que você tem sentimentos, ó. Agora eu tô muito brava agora, não vou conversar com você. A atitude que você teve não foi legal. Depois a gente vai conversar. Ou ao contrário, se você teve uma atitude muito exagerada, já foi. Vai lá. Voltar e falar, olha, desculpa pela minha atitude. O que você fez não está certo. Eu tive uma atitude exagerada, sim, mas o que você fez não é legal. Sabe assim, é ressignificar ali. Não só agir e tudo vai se acumulando. É voltar e ressignificar. Isso não nos faz menos pais, Isso. né? Você falar de desculpa, você ressignificar uma atitude sua, você não vai ser Não menos tira a pai. tua autoridade. Né? Não tira a sua Não. autoridade De de jeito pai, entendeu? Muito pelo contrário, te humaniza. E faz ele ver, olha, poxa vida, olha o que minha mãe fez naquela situação. Então, eu vou fazer isso nessa situação. Até com a gente, quando você for dar uma orientação, ele vai parar para pensar. Ele vai ter aquela raiva inicial, mas ele vai ver que você se ponderou e ele vai se ponderar nas evolutivas. Eu É o acredito tal do nisso. autocontrole. Exatamente. E essa questão é o aprendizado. É ali que a criança vai aprendendo. Né? Vai formando o caráter da O criança. caráter também. da criança ali. No lar, dentro de casa, que é formado. Entrando nesse mesmo conceito, então a importância de pedir perdão também entra Muito. num consenso entre vocês três. Sim. Tanto dos pais quanto também dos filhos. Dos filhos. Que, a partir do momento que os pais pedem perdão, os filhos aprendem que eles também têm que perdoar. Tem que perdoar. Isso. E também, Ronaldo, como eu também disse no sábado, os filhos precisam desconstruir a imagem, a impressão de que os pais são seres perfeitos, porque não são. E daí eles vão errar em algum momento, e se o filho tem essa impressão de que o pai ou a mãe é um ser perfeito, ele vai errar também do mesmo jeito. Agora, se ele tem a noção de que é um erro, o pai pediu desculpa, ele não repete. Sim. Ele fala, meu pai errou daquele jeito, naquele dia. Sim. Então, aquilo eu não posso copiar. Né? Os pais têm dificuldade nisso. Então, mesmo eles errando, eles não pedem desculpa. E o filho cresce repetindo aquele tipo de comportamento. Ele também não vai pedir desculpa De quando ele errar. jeito Também nenhum. não E vai vai pedir. achar que tá certo. E aí a gente tem aí um declínio por gerações, né? Um declínio emocional em gerações futuras. Porque é um erro que vai persistir enquanto o outro não retificar, não pedir desculpa. Não reconhecer que não se deve colocar aquilo em prática. Raquel. É quebrar totalmente, né? É isso aí. Errou, me desculpe, perdoa, filho. Não era desse jeito que eu queria falar com você. Né? Tá vendo como que eu li a apresentação de vocês? Eu não estava lá, mas eu li, quer ver? O que significa viver a missão de paternar e maternar com autorresponsabilidade? Uau! Você tá Significa, vendo como- olha, você tá vendo? Você fez a lição de casa, Fiz a lição hein? de casa, imagina. Jornalista que é jornalista, lê tudo. Significa o quê? É missão. Até coloquei um Certo, comparativo. Danilo Teles? Você sabe que o Danilo Teles manda aprender e manda soltar aqui, né? Ah, é? Ele Meu que Deus, cara, meu é. Deus. Ó, a missão de pai, até que a gente colocou lá, missão e encargo, né? Cargo e encargo. O cargo é quando eu tenho um cargo, eu vou ali meio desgostosa, faço de qualquer jeito, né? Não é, eu não assumi ali a essência do que eu tenho que fazer. Quando eu tenho um encargo, eu tenho uma missão. E a missão me leva à autorresponsabilidade de quê? É o meu papel fazer. Não é a escola, não é o celular, não é a professora, não é a minha amiga. É minha autorresponsabilidade como pai ou mãe. E aí a gente até falou que as desculpas, mesmo que verdadeiras, que a gente tem desculpas que são verdadeiras. Ah, eu sou mãe sozinha. É tudo pra mim. Mas a desculpa pode me atrapalhar de cumprir a minha autorresponsabilidade. O papel é meu. É a minha missão. Né? A missão de paternar e maternar. É uma missão, porque eu tenho uma vida que Deus confiou pra mim. De que eu ia fazer essa vida brilhar, essa vida se desenvolver. Então, é um pouco disso. A mulher que ela cria o filho sozinho, pela falta do pai, por exemplo. É diferente o tratamento? Você, tô falando assim no sentido da psicóloga, Sim. quando ela vai atender também, da terapeuta quando vai atender. Vocês tratam de uma maneira diferente ou não? Não. Não. Vocês Tratar de... tratam no sentido, acho que eu que formulei a pergunta, tem uma outra forma de agir, por exemplo? Não, Ronaldo. É a mesma essa coisa. mãe, essa mulher, ela vai desenvolver os dois papéis no dia a dia. Então a gente trata da mesma maneira, Da pelo mesma menos maneira. dentro da psicologia, Sim. sim.
Na escola também. E a gente vai auxiliando essa mãe ao quê? A não tratar o filho como vítima. Porque, Acho o que é pai isso que não eu queria está aqui, perguntar. o pai não está aqui, então tem que proteger. Não. É a sua missão, tá? Seja qual for o motivo da vida, é a sua missão. Então você vai fazer o seu melhor. Seu filho não é uma vítima, porque daí o vitimismo entra naquela bolha de não pode sofrer. Tá, não tem pai, mas tem mamãe aqui. Pera lá, vamos lá. Isso. E Vamos você lá. tem capacidade de desenvolver os dois Exatamente. papéis. Não precisa ser perfeito. Sim. Faz do jeito que dá, Do mas jeito faz que um dá. pouquinho dos Na dois. sinceridade, igual a gente falou, deixa a criança saber que você tá... Não tem problema saber que você também tá aprendendo. Olha, tem coisas que eu preciso aprender. Peraí, nossa, você perguntou isso? Peraí que eu tenho que... Entendeu? É nisso, nesse papel de se humanizar também. Antes de entrar em outra pergunta, agora eu vou direcionar direto para Raquel, porque ela é especialista no assunto. Né? Pode mandar. E a criança autista? Mesma coisa. Na linguagem deles, lógico que desculpa, lógico que você não vai cobrar de uma forma assim igual. Eu quero dizer assim, ó, você não vai cobrar de uma forma assim nos objetivos. O mais claro objetivo você vai ter que explicar. Às vezes você vai ter que desenhar, entendeu? Às vezes você vai ter que usar formas melhores de comunicações, mas ele vai entender. Ele tem que entender do jeitinho dele, da forma que você for explicar, ele vai entender. Muitas vezes não vai ser o processo rápido, mas ele vai entender. O processo é um pouco mais lento, né? Isso. É mais lento. Mas o conduzir é necessário, né, Raquel? Com certeza. Não tem como, porque é espectro, então tudo bem, deixa para lá. Não. Porque para eles a rotina é Eles necessitam da rotina. Mais do que tudo, eles precisam da rotina. Se eles não tiverem rotina, eles ficam totalmente perdidos. E quando eles têm a rotina, tem a parte, né, tem alguns que têm o seu planejamento visual, que eles olham ali o que eles vão fazer. Olha, agora é hora de escovar o dente. Agora é hora de comer. E quando eles percebem, vê aquela rotina, eles conseguem entender, seguir o caminho. Agora, se eles não têm nada, não têm rotina, eles se sentem totalmente perdidos. Não pode deixar solto, totalmente solto, né? Não. Gente, como que valorizar o tédio criativo e transformar isso em uma ferramenta de crescimento? Tá vendo como eu li? Vai agora. Vocês pensaram que eu não ia ali, né? O tédio é importante, né? Quando fala da criança ter esse momento tédio, porque a gente adulto tem o nosso momento, o momento que a gente fica quieto, fica Dizem que os homens ficam na caixa do nada, né? Exatamente. E a criança nesse momento do tédio, né, fica ali sentadinha, quietinha, ela está pensando, e muitas vezes nesse pensar dela, ela está estimulando a imaginação dela, a criatividade. Entendeu? Então, é importante o tédio. Porque muitas vezes fala, tá quieta, será que tá doente? Nossa. Será que tá com fome? Vou dar o celular. Eu vou dar o celular. Né? Aí eu erro. Aí é o erro? Aí é o grande erro, dar o celular. Porque... Mas é o imediatismo mesmo. Tudo é gira em torno disso, conectado. né? O A fast criança food. não pode ficar quieta. Quer alguma coisa? O que você está pensando? Conta pra mamãe. Você tá com Tá fome? com fome? Você tá Tá bem? triste. Aconteceu alguma coisa Você na quer que eu faça um escola. miojo? Aí é o miojo. E Quer um o docinho? tédio é desenvolvimento mental, né, Raquel? Eles estão projetando, imaginando, construindo o que daqui a Criando. pouco eles vão fazer fisicamente. Exatamente. Vai pegar a caixa do brinquedo, vai brincar, vai montar. Mas ele está pensando primeiro. E hoje em dia não tem mais isso, Não, né? Não, porque aquele- fica no uso excessivo e tudo bem, é o que a gente falou, nossos filhos vai ter contato com o celular, porque não dá para voltar para a caverna, né, Ronaldo? Não, Já tá não. aí, E é um vamos usar. aliado, É um aliado, mas saber como usar. Não excessivamente, com tempo. Foi da maneira que a Adriana explicou. Isso. Né? Quando ela vai viajar, tem uma viagem. Isso, é que precisa- conduzir. exatamente, conduzir da maneira correta o uso do celular. Tem crianças que ela tem limitação. Os pais limitam. Você vai usar o celular 1 hora por dia. Sim. O celular, o videogame, a O televisão, videogame, né? televisão, Isso e aí. assim sucessivamente. Eu nunca precisei fazer isso porque é tranquilo. Né? Em casa sempre foi tranquilo. Sim. Né? Vamos lá. Quais são algumas sugestões práticas de atividade ao ar livre ou dentro de casa? Que possa tirar essa tela da frente das crianças. Vamos lá. Dentro de casa.
Dentro de casa, vou voltar na nossa época e eu vejo que isso se perdeu muito. Tem jogo da memória, o stop, né? Se é criança menores, tem os quebra-cabeça de 4 peças, né? O esconde-esconde. Vamos montar uma cabana, coloca um lençol lá, vamos montar uma cabana, faz de conta. Isso é tão importante, né? Cria-se vínculo familiar. Agora, na parte de lazer, do lado de fora, né? Tem várias outras coisas. Pular corda, o cabo de guerra, a amarelinha, né? A pintura, os desenhos. Tem muita coisa. A área de lazer, que dá para fazer atividade lá, ou jogar bola. Né? Porque muitas vezes hoje fala que não tem espaço na casa, né? Ah, eu não tenho espaço, então não vou fazer. Mas dá para ir para algum lugar. Sim. Estação da Paulista, Exalc, Engenho Central, Rua do Porto, alguma coisa. Dá e é ser simples, feito. né, Raquel? É coisa simples. Às vezes fica pensando, nossa, mas eu não tenho dinheiro, não precisa. A criança é simples. É estar junto, é um recortar, um recorte. Vamos exatamente. recortar. Como massinha, construir coisas com massinha. Vamos fazer aqui um cachorrinho. Criança ama massinha. E eu sou da época do Playmobil. Olha isso. Faz tempo, né? Eu sou da época que a minha mãe fazia massinha com trigo, água, e misturava lá e ó. Viu? É brincar com macarrão. Exatamente. Tá fazendo comida. Ó, sabe como minha mãe colorir os fazia macarrão. muito com a gente? Ela tava trabalhando, lavando roupa, cuidando da casa, mãe solo. Mas a gente tava brincando. Eu tava lá fazendo um restaurante, ela lavando roupa, conversando. Chama pra cozinha, ó, vem aqui comigo. Sim. Me ajuda aqui na cozinha. Dá pra encaixar. Sim. Ah, eu tô uma correria, não consigo. Então vem aqui, desliga a tela. Vem aqui na cozinha comigo. Vamos conversar, ó, lava essa saladinha. Sabe? Vai chamando a criança pra participar da rotina também. A importância de deixar pegar as panelas, né? Que tá ali, que não posso deixar nas panelas. Não pode pegar, não e pode ali sujar. no momento das panelas que vai criando ali atividade, vai cozinhando ali, ou faz de conta, né? Sim, que isso é muito importante. É o que ajuda no desenvolvimento da criança. Hoje as crianças que eu vejo muitas vezes lá na terapia não tem diagnóstico, não tem espectro, mas não sabe brincar. Não sabe. Vai no consultório, coloca um brinquedo lá, não sabe o que faz. Dá um carrinho, sabe o que faz. Por quê? Porque o momento dela maior é só em tela. Então, acaba se perdendo. E é muito sério, porque desenvolve tudo, né? Desde a atenção, concentração, o cognitivo, o desenvolvimento motor, tudo da criança. Gente, essa aqui acho que vai para a Adriana. Qual a diferença entre obedecer e respeitar na criação dos filhos? Quando a gente fala em obediência e respeito, a gente fala primeiro na criação do vínculo, Ronaldo. Então, o pai que tem vinculação com o filho, quando eu falo pai, é pai, mãe ou o responsável que cria, ele consegue acessar a autoridade com essa criança. Tem diferença em autoridade e autoritarismo. Então, ele consegue exercer o real papel de responsável, de pai e mãe. Essa criança vai obedecer. Essa criança vai respeitar, mediante o diálogo, mediante o que é imposto, mediante o que é explicado. E é o que os pais não fazem mais hoje. Eles querem exercer autoridade com autoritarismo. Não é não, acabou, é isso. A criança não faz mais. Hoje, como a Karina disse, ela é diretora de escola, professora há muitos anos. Hoje, as crianças precisam de explicação, de olho no olho. Havendo, então, de novo a palavra vinculação, porque é o mais falado, o mais necessitado pelos pais, para que não corram atrás do prejuízo lá na adolescência, quando não houver obediência e respeito. Então, criar o vínculo para que haja obediência, respeito, diálogo, verdade e todos os outros itens necessários, para o desenvolvimento emocional, afetivo, entre pais e filhos. Acho que respondi, né, gente? Super. Super. É isso aí. Qual é o papel da fé nesse processo de transformação familiar? Uau, é importantíssimo. Isso, acho que vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em todas as situações. Porque se você está lá insegura, não pode ter medo de orientar seu filho, mas também não pode deixar de falar por medo de perder o filho. Né? Vamos pensar assim.
Mas aí a fé vai conduzir você. Não, eu vou fazer, tô no caminho. Essa escolha é correta, sabe? Pelas situações que os filhos vão passar na escola, porque a gente pensa dentro de casa. Aí quando sai, ele vai ter as interações. Vai conhecer pessoas. Vai conhecer pessoas. Com outras vivências. Isso. Então você tem que. O quê? É a fé que vai Fortalecer. conduzir você, a fé que vai fortalecer os pais. Eu não vejo Isso. como. Só a fé, as ferramentas bíblicas que vão nos fortalecer para conduzir nossos filhos. Até quando você. Ai, meu Deus, deu um comando, toma. Ai, Deus, vai dar certo. Ai, Deus, me ajuda, né? É assim o tempo todo, né? E lembrando que é a fé, né? Não é o estar dentro da igreja. Sim. É. Então tem diferença. Exatamente. A Tem fé diferença. respalda os pais, principalmente na criação de filhos. Mas não é somente estar dentro da igreja, Ronaldo. Isso daí também nós falamos no sábado e é Exatamente. extremamente importante. Os pais precisam primeiramente cuidar da família mediante a fé e a presença física na igreja. Não só ir na igreja, não aplicar Não ir nada por dentro ir. de casa. Não ir por ir. Isso, exato. É, exato. Como que, Raquel, como que um pai identifica que o filho está, assim, vamos dizer assim, viciado na tela? Viciado no... Como que ele pode identificar que isso está sendo prejudicial para o filho dele? Primeira coisa, quando ele já percebe que o filho fica muito tempo ali na tela e na hora de comer, muitas vezes não come em família, não quer comer. Isso que eu ia muitas perguntar. Na realidade, vocês estavam falando assim, em uma outra oportunidade eu ia perguntar, mas aí depois passou. Essa questão da criança pegar o prato de comida na hora da refeição e ir na sala comer assim desenho... Meu Deus. Erradíssimo. Nem precisa ir totalmente na sala, errado, né? Come assim. Come assim, Né? ó. É, Exato. hoje é com agora é a celular tela, na né? mesa. Agora é a come tela. aqui, é. ó. E aí a criança nem sabe o que está comendo. Não sabe. É que tem esse negócio também agora que é fácil de comprar, né? Então. Ela nem sabe o que está comendo. E muitas vezes você vai Maravilhoso, perguntar o que comeu, Não sabe. não sabe. Não sabe. Por quê? Porque está tão no automático que ela está tão ligada ali à tela e comendo e sem perceber, e ela não sabe dizer se estava bom, se não estava, se estava salgado, se não estava, se estava gostoso. Se não tá. Né? E tudo que é fora do celular, a criança vai demonstrar uma grande irritabilidade. Exatamente. Crianças seguram as necessidades fisiológicas. Uhum. Não vão no banheiro. Não vai no banheiro. E se vai, e se vai, é leva. correndo. Leva ou junto. leva junto Leva o celular. junto. Entendeu? Além da alimentação, necessidades fisiológicas, sono. O sono fala Crianças Sim. que dormem várias situações, eu tive que chamar famílias e falar, o que está acontecendo? Quer ficar dormindo aqui no café da manhã, não consegue brincar? Ai, dorme tarde, fica jogando, ela quer jogar, ela quer. Ela quer. Aí atrapalha o sono. Criança precisa do sono. muito. Sono Para- agitado, xixi Sono na agitado. cama, pesadelo, Sim. dormir tarde, acordar tarde. Tudo isso, Ronaldo. Olha, Ronaldo, E agora a você gente tá tocou chegando- Fale. você tocou num assunto que me fez lembrar um caso também, que eu tô com uma criança assim de 3 anos, e aí o que acontece? A família tem que esconder a bolsa, porque a criança já sabe que tem o celular na bolsa e ela fica procurando todo o tempo. Meu Deus. Então, quando está indo para a sessão, ela esconde a Aproximadamente bolsa. quantos anos tem essa criança? 3 anos. 3 anos? 3 anos. anos. Ela esconde a bolsa. Só que a criança ela já sabe onde que está a bolsa da mãe. E conforme eu vou realizando a terapia, porque está no momento de vínculo comigo, então Sim. a família entra, mas ela procura a bolsa. Porque ela E aí, sabe que ali está o Ronaldo? celular. Ainda sobre a resposta que eu te dei anteriormente sobre a sua pergunta. Desobediência, falta de respeito. Esses pais já perderam a autoridade sobre essa criança, senão eles não precisariam esconder a bolsa. Esconder a bolsa, é só falar. Não mexa na minha Não vai bolsa, mexer. acabou. Simples assim. Simples, obediência, respeito. Eu respeito o que os meus pais dizem. Exatamente. Não tem mais. Ao ponto da mãe ter que esconder bolsa, porque a criança vai pegar, vai vir um escândalo, vai vir uma desobediência. Então a maneira é correr atrás do prejuízo, esconder. Esconder. Só que escondendo a bolsa, ela não tá indo na raiz do problema. Isso, Não. isso aí. E eu falo assim, mesmo sendo uma criança atípica, tudo, tem várias formas de explicar. Tem várias formas de mostrar. Né? Você pode tirar e falar, não tem. Não é o momento. E tá tudo bem. E a Está criança tudo bem. atípica, a criança atípica,
tem respeito, né, na escola por professores, Sim, na exatamente. Consegue igreja seguir por rotina. Porque consegue ele seguir a rotina, que nem a Karina falou, e consegue aceitar o não. Porque ela quer os comandos. Né? Você dá o comando para ela. Não, agora não é o momento. Entendeu? Ela pode, muitas vezes, ficar ali, apresentar uma irritabilidade, mas você vai ali confortando aquela criança, tudo, ela se acalma. Aquela irritabilidade passa, né? Exatamente. E tem famílias que não sabem lidar com essas situações. Com essa fala da Adriana, vem uma outra pergunta na minha mente. Né? Que ela falou por questão da obediência e às vezes... vocês já precisaram, em vez de tratar da criança primeiro, tratar os pais? Sempre. Porque Muito. A maioria das... Né? Nossa. Sempre. A maioria das... Porque às vezes precisa tratar os pais para depois Sim. vir, né? Sim. Os pais são um grande problema. Sim. Já aconteceu o caso de não ser a criança O problema. situação, seus pais. E eu falar, olha, vocês precisam realmente de terapia. Vocês precisam procurar um psicólogo urgente. Porque a dificuldade não está aqui, e sim na criança. Sim em vocês. pais. Nos pais. Sim nos pais. Sabe que a minha primeira especialização, me formei tem 13 anos, foi em desenvolvimento infantil e adolescente. E aí eu atendi só criança e adolescente por uns 3, 4 anos. Em seguida eu fiz terapia de casal. Porque eu vi que a criança era só reflexo dos pais. Dos pais, E aí uau. por 6 anos eu só atendi criança, adolescente e pais oriundos ali desse contexto familiar. Porque era o reflexo, né? Puro. Acho que foi uma das primeiras Das primeiras que eu perguntas, fiz. exato. Se as crianças são os filhos, né? São E aí, reflexos dos muitas pais. vezes eu via que não adiantava acessar a criança. O problema era maior. Era no convívio, onde a criança passava todo o tempo com pai e mãe. Né? É triste. E assim, a gente fala muito, né? A gente falou muito, né? Não, a gente não está jogando a culpa para os pais. Para nós Exatamente. também são processos, não é fácil. Mas a questão é, eu assumo a minha autorresponsabilidade, eu não desisto do processo. Os pais estão desistindo pelo cansaço, por não conseguir, desistem. Aí tem aquela fala, ai, essa guerra eu não vou entrar, essa guerra eu não entro. Sabe? Não é fácil, para nós também não é. Ah, ela é professora, diretora, é para tudo fácil. Não é. São processos, mas a questão é, nesse processo, qual o meu posicionamento? Eu não desisto do meu posicionamento. A minha autorresponsabilidade faz com que eu entenda a minha missão Isso aí. e siga, mesmo em meio às dificuldades. Porque no nosso trabalho, se está muito difícil, você não vai abandonar tudo, porque você não tem essa possibilidade de jogar tudo para o alto e sair. Então, em casa, por que a gente desiste? Aos poucos a gente vai desistindo. É como a Adriana falou, é um ceder, é uma birra ali. É um sim é um não que se transforma em sim rapidamente e vai se transformando. Até que você vai se desconectando, né? Entrando naquele comodismo, né? Ah, tá tudo bem. Tudo bem, eu escondo a bolsa. Isso, eu escondo Eu a escondo a bolsa. bolsa. Gente, é mais fácil essa da esconder a esconda a bolsa bolsa do que- foi demais. Pra mim foi demais. Porque orientar não é fácil, né? Não é fácil. Educar não é fácil, mas tem Porque caminhos exige, para né? deixar leve. Né? Exige. Exige. De ambas as partes, né? Tem pai e mãe que espera o filho dormir para poder pedir a comida que gosta. Uau. Entende? Você não tá brincando, né? Não, é não sério tô. isso? É sério. Porque a criança não gosta. E daí ele não vai querer comer. Então daí a mãe dá alguma coisinha para a criança, põe a criança para dormir, porque ela fica brava de pedir aquilo. E não, por exemplo, o McDonald's que ela gosta. Ou seja, a criança ela manda na casa. Manda na Sim, casa. é o reizinho, né? É o reizinho É o ou a reizinho. rainhazinha, né? E, É o Ronaldo, presente. É 80% do que a gente vê hoje, tá? Isso acontecer. Tá faltando impor limites? Muito. Claramente, é. Muito. As crianças não têm mais. E aí chega lá para Karina na escola com esse mesmo reflexo, sem limite. Sim. Não tem em casa. E lembra do que a gente falou recente agora? A autoridade é quem? Pai e mãe. Então ele não respeita o pai e a mãe. O próprio pai e mãe não impõem limite. Quem é a professora para impor? Não consegue. Acaba invertendo os papéis, né? É. Que quer buscar... Aí os pais querem o quê? Que o professor, né, o terapeuta, Ajude. resolva essa questão, né? Aí se o professor impõe limite, vai lá bater no professor. Ah, vai Exato. bater. Isso mesmo. Gente, a gente tá chegando no final, né, do nosso podcast. Já deu 1 hora de programa. Uau! Tá vendo? Vocês estão vendo como é rápido? É. Né? E vocês sabem que esse programa ele chama entre aspas, porque no final eu peço uma citação que marcou a sua trajetória, que marcou a sua vida. Pode ser uma citação que marcou a sua infância, ou adolescência, ou na faculdade, ou agora.
Né? Então eu começo pela Karina. Qual a citação que marcou a sua vida? Eu vou ver minha colinha, tá? Pode, fica à vontade. Eu acho que eu até gravei, mas eu não queria falhar aqui, eu trouxe a colinha. Eu gosto muito de um trecho, eu gosto dele inteiro, mas eu vou falar só um trechinho no poema do Fernando Pessoa, que é o Girassol. Vou ler para vocês, tá? O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. Então, esse poema, esse trecho é incrível para mim. Eu uso ele, quem me conhece sabe que eu uso. Eu tenho até que mudar, viu, Ronaldo? Estou usando muito. Eu acho que ele fala sobre renovação constante. Sabe do que a gente falou agora aqui das relações? É uma renovação. Eu, como mãe, eu tenho que me autoanalisar. Eu, como uma profissional de educação, tenho que me autoanalisar a todo momento. Sabe? Eu acho que ele fala disso. Do meu olhar para mim mesmo, para eu poder ver os caminhos de outra forma, como eu posso melhorar, o que eu aprendi nesse processo. É olhar, não é só aqui, né? Como a Adriana falou, o pai baixar no nível do filho. Não é olhar ao redor, como eu posso melhorar como mãe, né? Como ser humano. Eu acredito que esse poema eu uso ele para vários momentos. Eu vou trocar, viu, Ronaldo? Próxima vez que eu voltar vai ter outra citação. Mas eu acho que cabe muito nisso, entendeu? Então é essa a minha partilha, tá? Raquel? Comigo, desde a infância, né, dos momentos difíceis, sempre veio o Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, quando eu passava momentos difíceis, tudo, eu lembrava que isso ia passar, entendeu? Não ia ficar para sempre. E isso me ajudou a estruturar, me formar o que eu sou hoje. É isso. Se falar muito, acaba me emocionando. Adriana? Não combinamos, tá? Mas, é verdade, não combinamos. Eu também tenho um poema que eu gosto muito, que é Fernando Teixeira de Andrade, se eu não me engano, chama Tempo de Travessia. E diz, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E todo tempo é tempo de mudança. Todo tempo é tempo de se reciclar, de sair daquele lugar que não é bom, que foi até ontem, mas hoje não é mais. Né? De desconstruir a maneira como você foi criado e construir uma maneira nova com seu filho. De aceitar as travessias da vida. Então, a mesma coisa que a Karina disse, que a Raquel disse, que finaliza aqui. É tempo de mudar, é tempo de atravessar, é tempo de se permitir viver algo novo. Gente, obrigado por aceitar o convite, Raquel, Adriana, Karina. Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar conversando com vocês. Eu acho que foi funcional e muitos pais que de repente estão nos assistindo hoje possam, de repente, estar mudando o seu comportamento. Isso. Né? Sim. Não é verdade? É verdade. Exatamente. E se precisar de terapia, procure um psicólogo. É isso aí, com certeza. É isso aí. Tá legal. O Entre Aspas vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, na TV Metropolitana, no Facebook, também no YouTube, no @TV Metropolitana de Piracicaba. Ficamos por aqui, então. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira.